Dando prosseguimento à nossa programação, chamamos agora a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Luciana Toledo Martinho, para presidir os trabalhos e apresentar a segunda conferência do dia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Procuradoria-Geral de Justiça, em especial o CEAF, na figura de seu chefe, Dr. Alessandro Sammartin, pela iniciativa desse seminário tão oportuno, Ministério Público 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Seguindo nesse evento, cumpre minha missão de apresentar a doutora Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza, que é titular da nossa 33ª Promotoria de Justiça, especializada em Direito de Família. Além disso, a doutora Anabel também é coordenadora do Núcleo Permanente de Autocomposição do Ministério Público do Amazonas, o NUPA, e eu aqui procurando uma forma de apresentar a doutora Anabel nesse evento hoje, que é uma promotora incansável da justiça, é bom que se frise, eu pensei numa expressão que acho que a define, que é a de ser a mulher dos novos paradigmas. Dito isso, então, sem maiores delongas, eu convido a todos para aprender com a doutora Anabel sobre a aplicação dos círculos restaurativos e de construção de paz no enfrentamento dos conflitos de violência doméstica, numa visão sistêmica e inclusiva. Passo a palavra à doutora Anabel para proferir a sua palestra e, posteriormente, nós estaremos abertos ao debate. Obrigada, doutora Anabel, é um prazer estar aqui com você e lhe passo a palavra nesse momento. Bom, inicialmente, os senhores estão conseguindo me ouvir? Doutor Alessandro, doutora Luciana Toledo? Estão conseguindo? Alto e bom som. É alto e bom tom, né? Então, muito bem. Bom, senhores, primeiro quero me desculpar pelo contratempo, né, de não ter podido me pronunciar já no início do chamamento, mas é fundamental que eu... Primeiro, a gratidão pela compreensão efetiva, tanto do doutor Alessandro Sammartin, que tem sido incansável e realizado um trabalho muito bonito à frente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Doutor Alessandro sabe do amor que eu tenho pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Graças a Deus pude estar durante um razoável tempo na diretoria desse centro e ali fizemos um trabalho muito bonito e que o meu coração fica muito agradecido pela parceria de todos os meus colegas, promotores, procuradores, servidores realmente da instituição. Então, é fundamental a gratidão é tudo na vida. Eu aprendi cada vez mais que a gratidão ela é fundamental. Então, eu agradeço ao querido diretor, ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Alberto, que é uma pessoa também de vanguarda, que reflete o Ministério Público proativo. Então, eu não posso deixar também de alcançar esse agradecimento a ele. Neste momento, nós estamos no momento nesse encontro, para exatamente homenagear e refletir sobre a questão do Dia Internacional, nesse Dia Internacional da Mulher, para seguir exatamente refletindo sobre essas questões que são eu diria, de uma jornada longa de conquistas de direito relacionadas à questão Doutora Anabel, perdão interromper, nós precisamos do seu vídeo, só para lhe avisar que você está sem vídeo. Pode ligar sua câmera, por gentileza. E obrigada. Agora estamos lhe vendo, com prazer. Então, que bom. A mulher dos novos paradigmas com vocês.
Pois é. Então, essa jornada, senhores, que eu comecei exatamente para falar sobre métodos autocompositivos, ela se iniciou lá bem antes de eu começar, de eu ter assumido o núcleo de autocomposição do Ministério Público do Estado do Amazonas, que assumi, inclusive, com muita honra, não é? E é fundamental dizer que eu estou aqui em companhia de uma pessoa por quem eu nutro grande afeto, que é a minha querida colega e amiga Luciana Toledo. Tenho orgulho muito grande de compartilhar os sonhos de um Ministério Público proativo. Ela é uma pessoa interessante e absolutamente interessada exatamente na efetivação dos direitos, principalmente do direito com os quais nós trabalhamos, que são voltados para a questão da familiaristas e que, por ser uma questão de direito de família, atingem duvidosamente vários outros periféricos direitos, que é o direito da infância e juventude, está tudo imbricado, a violência doméstica, a infância e juventude, enfim. Então, é um momento que compreendo de homenagens necessárias. Eu vou tentar aqui fazer vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela, não é? Vamos ver se eu consigo. Acredito que aqui, se estiverem vendo, eu gostaria que me dessem apenas um sinal, porque Bebel aqui não é muito afeta a essa dinâmica. Espero que, então, os senhores estejam vendo essa nossa exposição aí. Bom, ok. Você consegue ver, né, Luciana? Então, veja bem, eu quero pedir permissão, antes de mais nada, aos meus queridos colegas promotores de justiça, para homenagear todas as mulheres do Ministério Público, membros, que agora se fala em membros e membras, né, do Ministério Público, também as servidoras, as pessoas que estão ali. Eu sou servidora também, mas, enfim, cada uma na sua categoria, todas nós muito antenadas, muito parceiras e buscando realmente uma colaboração e uma contribuição. Eu quero prestar minha homenagem, senhores, através de uma poesia, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e esse dia não foi à toa. Esse dia vem por conta de inúmeros momentos de lutas, conquistas, mortes, sofrimento. Nós temos uma ancestralidade guerreira que nos fez chegar aqui. E é por conta disso que eu e a doutora Luciana Toledo estamos aqui. Então, é fundamental que eu quero homenagear vocês com essa poesia chamada Bolsa de Mulher. Quero homenagear as mulheres do Ministério Público, quero homenagear não só as mulheres amazonenses, mas as mulheres que atuam nessa estrutura institucional, que é uma estrutura que abarca, que acolhe, que ama, que se envolve efetivamente com o que faz. Eu trago, então, essa poesia Bolsa de Mulher para começar com uma homenagem a todas as nossas promotoras, procuradoras de justiça, não só do Amazonas, a nossas servidoras também, outras, porque nós somos servidoras também, todas essas pessoas. Eu trago, então, essa poesia Bolsa de Mulher. A bolsa abaixo dos olhos define sua expressão de dor. Empenho e ressalva de nunca se entregar jamais. Luta igual ao homem, guerreira, pega na espada, nem aí para as rivalidades, quer mais é salvaguardar. Instinto de proteção à flor da pele, leoa, o arquétipo não destoa, corresponde ao que dela se espera. Batalha, batalha, ausência de testemunho, finda quase sempre não reconhecida, porém estava lá. Prefere a paz, mas sabe fazer a intriga. É da sua natureza usar o jogo, a estratégia. Exulta e exalta a si mesma. Entrega-se ao outro, mas evita sempre se perder de si. Supre, alimenta e conquista. Paga preço alto, tem corpo esbelto. Pode dele fazer uso, mas não reduz sua beleza e intensidade a esse mero esquadro. Olha para o espelho do passado
ela rejuvenesce, só assim consegue dar passos largos para alumiar os seus. É mulher, é fibra, é gama infinda, arte, proteção, projeto e sedução. Mulher da vida, na vida, espalma a ideia no contexto de conjunto, para além da bolsa de cansaço nos olhos. Arranha peito, braço, perna, ri, gargalha, é sempre celebração. E com essa poesia de minha lavra, do meu livro, Entre os Bosques e as Alamedas, eu homenageio todas as minhas queridas promotoras, procuradoras de justiça desse nosso estado do Amazonas e do nosso querido Brasil. E assim, é importante que após essa homenagem, a gente possa então refletir o que aconteceu, por que a Anabel se estimulou em poetizar, porque ali estava Olympe de Gouges, aquela mulher que após a Revolução Francesa, ela então estava na condição de mulheres, ela também fez parte do contexto das lutas, foi mulher soldado, muitas, inclusive ela, participaram da Revolução Francesa disfarçadas com o vestuário masculino e foram para o fronte. Após, muitas mulheres se rebelaram e passaram a exigir que seus direitos fossem reconhecidos. E não aceitaram que lhe fosse indicado o caminho de volta para o território doméstico. É fato. Olympe de Gouges foi levada ao panteão do sacrifício, é bom que se resgate a história, havendo sido guilhotinada em razão de, após a elaboração da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, ter resolvido realizar também a paródia, a iniciativa da declaração de elaborar, ousou elaborar a Declaração de Direitos da Mulher. E o que aconteceu quando ela elabora essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã? Ela simplesmente é guilhotinada. Embora tenha lutado como os homens na Revolução Francesa. E assim o nosso Ministério Público do Amazonas se compõe de 11 procuradoras de justiça, é bom que se lembre, a história tem que ser lembrada, 9 procuradores de justiça, e aqui nós temos 61 promotores de justiça, 97 procuradoras de justiça, os 61 promotoras de justiça e 97 promotores de justiça. Então, vejam bem, de servidores, nós temos um total de 500 servidores, servidoras, na verdade. Já quebramos aqui no Ministério Público do Amazonas o teto de vidro. Nós temos 40,4% de mulheres membras e nós temos de servidoras 44,6% mulheres. Então, estamos realmente avançando nessa questão das conquistas. E é bom que a gente lembre de algumas estatísticas que são muito relevantes. 45% das mulheres brasileiras desistem de seus sonhos. Ainda é um percentual muito grande que nós temos que refletir. 40% das meninas a partir de 6 anos de idade se sentem menos que os meninos e param de realizar algumas atividades. Com o aumento exorbitante das mortes de mulheres, principalmente neste período de pandemia, que está uma coisa absolutamente inimaginável, como diz a minha querida Alice Bianchini, que eu guardo no meu coração, vice-presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, uma grande profissional, uma grande mulher. Ela diz, a casa nem sempre é um lugar seguro para a mulher. Atualmente, eu estou, inclusive, na presidência da Comissão de Práticas Jurídicas Contemporâneas da BMCJ Nacional. E é uma ONG, essa BMCJ, fundada em 1985, a única que tem assento na ONU. E, neste momento, estamos levantando debates e apresentamos repúdio à tese da legítima defesa da honra. Manifesto esse
que se destaca em razão de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve o veredito do Tribunal do Júri, que absolveu um homem da tentativa de feminicídio. Pasmem, sob a tese, aí vocês vão realmente ficar chocados como eu fiquei, levantando novamente, em pleno século XXI, terceiro milênio, a tese da legítima defesa da honra. Então, nós, da BMCJ, estamos alavancando o repúdio a esse retrocesso. Conclamamos, então, os homens de bem, os homens que realmente sabem o que significa, o significado da palavra homem, e efetivamente todas as mulheres para o engajamento, para impedir esse absoluto retrocesso. Então, eu diria para vocês que nós temos que levantar, avançar para dizer para todo mundo, feminicídio, não. Então, podemos e sigamos observando que eu não me alinho, fique bem claro, ao abolicionismo penal. Esta promotora de justiça que lhes fala, que está agora na comissão, presidindo uma comissão de práticas jurídicas contemporâneas nessa Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, e sou envolvida com essas causas há muitos e muitos anos, induvidosamente, eu não me alinho com esse abolicionismo. Fique bem claro que o que vou defender é bom senso. Me alinho à necessidade de se aplicar os parâmetros também da justiça restaurativa, sistêmico-transformativa. E aí os senhores vão me perguntar, mas por que, doutora Anabel, a senhora está levantando esse raciocínio de trazer também para a justiça restaurativa o pensamento sistêmico-transformativo? Porque é de fundamental importância. Ali, antes da pandemia ocorrer, eu fui fazer a minha formação lá na Jures, lá no Rio Grande do Sul, atravessei os rios e os mares para me aliar esse conhecimento da justiça restaurativa, fundamentalmente nos círculos de construção de paz. Ano passado, fiz um aprofundamento de círculos de construção de paz, porque eu não entendo que se possa pretender transformar nada se não houver um efetivo envolvimento. Então, vejam bem, não me alinho com o abolicionismo, mas eu me alinho com as perspectivas de se raciocinar de uma forma mais contemporânea, mais proativa, mais inclusiva e, fundamentalmente, com viés de educação. Porque o que falta, induvidosamente, é educação. Então, a gente pode, então, passar aqui para se traçar um paralelo, eu não poderia deixar de trazer aos senhores essa possibilidade. E esse paralelo é exatamente entre a justiça tradicional retributiva e a justiça restaurativa. Essa que está a me encantar. E não me encanta de agora, já me encanta há muito tempo. Eu sou uma promotora de justiça inconformada em realizar a justiça pautada em dogmas, pautada em questões que são absolutamente reverberadoras da mesmice. Nós temos, então, que avançar para uma prática de justiça mais inclusiva, em que a gente não fique encarcerando pessoas sem olhar para elas no que pertine ao redimensionamento das suas posturas. E dito isto, eu digo que a justiça retributiva, ela trabalha com culpa, enquanto a justiça restaurativa trabalha com responsabilidade. A justiça retributiva trabalha com perseguição, a nossa justiça restaurativa trabalha com encontro. Ali nós vemos a imposição, aqui nós buscamos o diálogo, ali nós queremos eminentemente o castigo, e até me empolguei tanto que passei, não é verdade? Ali nós queremos o quê? O castigo, a gente quer a masmorra, a gente quer a segregação, e a gente não olha mais para aquela pessoa que falhou. Aqui não, aqui a gente quer a reparação do dano, ali a gente quer coerção, aqui não. Aqui a gente pensa em coesão. Trabalha-se ali na justiça retributiva tradicional com a cultura do medo.
Aqui não. Aqui eu estou buscando, na verdade, além da reparação do dano, eu estou procurando me alinhar com a cultura da paz. A cultura que enxerga o outro, as suas falibilidades, as suas vulnerabilidades. É essa justiça que passou a me encantar e fazer com que meus olhos voltassem a brilhar. Porque eu já não aguentava mais olhar para as pessoas como se houvesse um apartheid e eu fosse, quiçá porque promotora de justiça, estivesse realmente alinhada com a realização de justiça, porque reverberava como fiscal da lei, imagina. Hoje, eu não sou mais fiscal da lei. Eu e doutora Luciana somos fiscais da ordem jurídica. E como fiscais da ordem jurídica, somos pessoas que estamos cada vez buscando a humanização e buscando nos afastar da reverberação fria do texto legal. Não é só a lei, há princípios que me conduzem. Então, aquela primeira justiça tradicional, ela trabalha com o raciocínio de guilty or not guilty. Ela trabalha com a compreensão, efetivamente, de que um é culpado e o outro é inocente. É excludente em qualquer circunstância do cometimento de um crime. A segunda, não. Ela é inclusiva. A justiça restaurativa se vê e pensa e reflete o conflito como uma oportunidade de transformação. A abordagem transformativa, portanto, meus queridos colegas e meus queridos colegas, de modo geral, reconhece que o conflito é uma dinâmica normal e contínua dos relacionamentos humanos. Eu amo Lederach. Quando eu li Lederach, um livrinho desse tamanho, mas vale a pena ler. Não significa que, de jeito nenhum, que a doutora Anabel está defendendo, não é verdade? O rechace do reconhecimento das dores não está validando as dores daquelas pessoas vítimas. A justiça restaurativa não cuida de incriminar o indivíduo que é o ofensor e abandonar o outro, trabalhando de uma forma subrogada. Ele quer que haja participação da vítima e consegue, dessa forma, validar suas dores. A justiça restaurativa não cuida de incriminar um indivíduo ofensor e jogá-lo à masmorra como se nada mais pudesse acontecer e abandonar o outro indivíduo que é a vítima. As táticas atuais ainda são muito edificadas, minhas queridas Luciana, de quem eu tenho um carinho extremo. As táticas atuais ainda são muito edificadas na emergência da ameaça e da culpabilização. O direito penal, para fazer justiça, ele precisa atentar para as duas necessidades, acolher o protagonismo da vítima e desenvolver meios de ressocialização do infrator. Há uma crise efetiva e eminente. As cadeias públicas não aguentam mais, e ali se tornou um depósito de seres humanos que muitos deles não tiveram o direito de uma vida digna. O direito penal, para fazer jus, doutora Luciana, meu querido doutor San Martín, o direito penal, para fazer jus, precisa atentar para as duas necessidades. E quais seriam essas necessidades? Exatamente acolher o protagonismo da vítima e desenvolver meios de ressocialização do infrator. O direito penal constitucional, pós-88, ele pede passagem para um olhar mais humanizado. É um direito eminentemente fraternal. Então, é fundamental que a gente tenha essa percepção. Todo ser humano, e aí vem a pergunta, minha querida doutora Luciana, todos os que estão nos ouvindo, meu querido San Martín, todo ser humano detém a escolha efetiva de não ser do jeito que é? A essa pergunta eu lhes digo, nós temos planos de consciência e de inconsciência. Então eu trago para os senhores o filósofo francês Malfred Frank. E o que ele diz? Ele afirma que a consciência representa a autoconsciência, pois é preciso compreender que se está ciente de algo. E a autoconsciência, meus queridos,
é anterior à reflexão. Já o autoconhecimento, segundo ele, funciona como uma consciência reflexiva. Jung, que todos nós conhecemos, certamente, doutora, os doutores todos que estão aqui comigo, meus queridos amigos que estão convidados para participar desse momento tão bonito. Jung já dizia que nós temos o consciente coletivo e o consciente individual, e nós temos o consciente. De consciente, minha querida Luciana, eu só tenho 4%, imagine, e até agora isso aí não mudou muito. De inconsciente, minha querida amiga, me permita, nós temos o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, nós estamos num patamar mais ou menos de 95%, não é? Existe uma conjuntura política, econômica e social que atinge a minha querida Luciana e a mim mesmo, enquanto Anabel, promotoras de justiça, de uma maneira, mas existe uma outra gama de mulheres nos diversos níveis sociais, intelectuais e de outra ordem, que, na verdade, não têm a consciência que nós já temos, não conseguiram deter essa consciência. Então, existe uma conjuntura familiar que é diferenciada. Existe uma questão que é fundamental quando se trabalha com justiça restaurativa, é compreender que nós temos uma família de origem, que tem um pai e que tem uma mãe, e que nesse pai e nessa mãe nós temos toda uma história de genética e epigenética. E quando eu fui estudar a epigenética, eu fui perceber que eu posso fazer um viés de metilação e desmetilação. E aí eu posso tanto fazer com que uma coisa possa reverberar, como eu posso também viabilizar, como é que se diz, o equilíbrio dela, não é? Então, nós temos nas nossas famílias repetição de padrão. Algumas pessoas existiram sem ter tido um único abraço na vida. Elas foram, não porque são pobres, não é a pobreza que leva ao desamor, é porque, de alguma forma, participaram e se desenvolveram na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, com aquele viés contaminado de educação plasmada na violência. Isso é fato. Então, e a religião, meus senhores? A religião, ela ao mesmo tempo que te acalma a alma, que te dá alento, ela também, muitas vezes, é alvo de apartheides. Se eu não penso e não professo a sua religião, eu posso ser segregada. Essa percepção de todos nós, de que a Bíblia, ela precisa ser seguida, mas a Bíblia do amor, não a Bíblia do apartheid, da diferença, da separação. Então, as pessoas que desnorteiam com as suas verdades absolutas, elas se tornam absolutamente perigosas. Precisamos cuidar da dimensão, meus queridos, da vulnerabilidade social, intelectual, individual e sistêmica. Hoje eu me tornei uma profissional, hoje eu sou uma consteladora familiar, também me tornei practitioner em constelação estrutural, e agora estou avançando para o Master. Além disso, como lhes disse, já me preparando, também me tornei facilitadora, e não estou falando isso com arrogância, é para lhes dizer como essa curiosidade, esse brilho nos olhos, eu só consegui manter, minha querida e meus queridos, porque eu não me tornei uma promotora repetidora de fórmulas. Eu fui buscar caminhos de salvaguarda para eu distribuir a minha justiça com a humanidade. E veja bem, o autoconhecimento, nesse aspecto, ele é vital. A autonomia nos relacionamentos, a autonomia financeira, é para que se distancie do automatismo e se avance nas indagações da busca de se compreender a nós mesmos e ao nosso entorno. Autonomia relacional, eu tenho um livro aqui que eu, inclusive, indico, até já passei para a doutora Luciana, Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, do Franz Rupert, é um alemão. Inclusive, já fiz cursos, 2 workshops eu já fiz de IOPT, não é? Que são as constelações da intenção. Ali eu pude compreender que são as constelações da identidade, quantos traumas nós trazemos, e não importa se você é doutor ou doutora, se está com anel no dedo, se ele é vermelho, ele é verde, das tantas profissões.
Nós somos carentes. Freud já dizia que nós somos seres de falta. Lacan falava que o desejo é o desejo de ter desejo. Nós não somos concluídos, nós somos eternamente inconcluídos. Então, as verdades, elas podem ser redimensionadas em cada época. Então, Franz Hupper, ele diz o seguinte, ele é professor da Escola Católica de Munique, e ele diz que nós temos muitas vezes relacionamentos simbióticos, são relacionamentos que nos geram sentimentos destrutivos. E veja você, um do par pode dizer, você, olha só, minha querida Luciana e meu querido Alessandro, um pode dizer para o outro, você precisa ser do jeito como eu preciso de você. Olha, quando ele fala isso, com os efeitos de como? Com os efeitos da preponderância, com os efeitos da dominação, da opressão, do sadismo, da destruição, e às vezes, muitas vezes, até do assassinato de criaturas. E o outro desse par, ele pensa, uau, eu sou do jeito como você precisa de mim. Com as consequências do conformismo, da renúncia a si mesmo, da submissão, da depressão, do masoquismo, e, inclusive, muitas vezes, meus queridos, do suicídio. O Brasil está bombando nessa questão dos suicídios. A outra autonomia que se faz relevante é a autonomia da vontade. Nós temos colegas, nós temos pessoas muito bem-sucedidas intelectualmente, mas que ainda entregam os seus salários para que outrem os administre, porque não conseguem ter autonomia efetiva. Quem faz dinheiro, se eu pudesse perguntar, se eu pudesse interlocutar com vocês, quem é que faz dinheiro? Os senhores incontinentes, certamente, porque inteligentes são meus parceiros, meus amigos, eu os admiro de uma forma consistente, os senhores me responderiam, quem faz dinheiro é o adulto. Mas o que ocorre com muitas pessoas que cronologicamente foram avançando na idade, elas não se tornaram adultas, elas na verdade ainda estão na criança e querem então ganhar o dinheiro. Elas não sabem fazer o dinheiro e por conta disso elas pararam ali naquela criança. E aí eu vou de Eric Berne, eu fiz um curso de análise transacional, sou apaixonada pelo Eric Berne, e o Eric Berne diz que nós podemos muitas vezes estar na criança adaptada rebelde e na criança adaptada submissa. Pasmem, mesmo eu estando na criança adaptada rebelde, eu não fui para o adulto. E quando eu não vou para o adulto, inconsequentemente, eu estou me submetendo a todas as possibilidades possíveis de desencontros. Nós somos seres complexos. Isso daqui, graças a Deus, eu noto que nós da ciência jurídica já começamos, de qualquer forma, a desenvolver esse entendimento. E aí, de qualquer forma, há uma esperança. Porque Joseph Murphy, que é um cidadão, que eu tenho até um livro dele, afiança ser possível, e aí que vem a beleza, transformar a vida e mudar o jeito de pensar. Que beleza! Ou seja, eu era uma Anabel com 20 anos, eu era uma Anabel com 30, fui uma Anabel com 40, fui outra Anabel com 50, e hoje eu estou com 60 anos, 61 anos, não tenho vergonha de dizer a minha jornada, porque eu fui buscar a transformação do meu modus operandi. Eu operava de uma maneira absolutamente dogmática, eu achava que eu tinha as verdades, e as verdades não podem ser verdades tão absolutas, são verdades que podem ser questionadas. Então, o direito... E isso é que a gente precisa refletir. O que aconteceu com o direito? O direito se isolou muito. Os métodos cartesianos, linear, determinista, cada vez mais vêm sendo colocados em xeque-mate, meus queridos. Atualmente se lança luz através de um atuar configurado em atenção ao olhar sistêmico. E eu sou apaixonada por esse olhar sistêmico. Quando se compreende da relevância do profissional do direito, não se inclinar de maneira extremista para se manter em flerte
com a proposta exclusiva de domínio da ciência jurídica para dizer o direito. Pasmem, dá-me facto, dá-me jus, dá-me os fatos, que eu te darei o direito. Eu posso até, minha querida Luciana e meu querido Alessandro, e todos os demais que nos ouvem, eu posso até dizer o direito, mas o direito muitas vezes massacra. Eu fiquei muito desestimulada por anos na execução da minha tarefa robotizada. Massacra, desestimula, automatiza, robotiza, adoece o sujeito. Até se consegue dizer o direito, porque nós sabemos o direito. Graças a Deus eu conheço os 2.046 artigos do Código Civil, os 1.073 do Código de Processo Civil, estou falando do atual, não é verdade, que é mais ou menos por aí. Eu, afinal de contas, sou uma buscadora, curiosa, e isso é que mantém o brilho dos meus olhos, apesar de ter passado dos 60 anos. Eu me considero uma menina de 30, Luciana, porque de tanto que eu sou uma buscadora. Daqui a pouco eu vou fazer o curso Master de Constelação Estrutural. Quando eu assumi o núcleo de autocomposição do Ministério Público, eu me preparei. Eu fui fazer um curso lá na NYU de mediação de conflitos, Alternative Dispute Resolution. Ali eu fui aprender sobre como é que se diz, a mediação facilitativa e avaliativa. Eu consegui compreender outras tantas. Depois fui para Valência. Eu comecei a me encantar por esse novo saber. E aí, lá também me deparei com tantos conhecimentos sobre a mediação. E não bastasse, depois estive no Chile, eu quis conhecer um pouco de cada região. Estou aqui no Brasil, fiz um curso maravilhoso de mediação construtivista, lá com o pessoal de Minas Gerais. Eu não paro. E aí os senhores vão dizer, mas a senhora já não é tão jovem. Por que a senhora não para? Eu não paro, porque eu sou uma pessoa que depois de muito me estudar, fazer autoconhecimento, comecei a compreender, doutora Luciana, que, na verdade, eu serei uma pessoa que não conseguirei me encontrar com a minha cronologia. Eu, na verdade, tenho uma mente muito, muito mais buscadora, e é por isso que eu fui buscar esses novos saberes. E aqui eu vou lhes apresentar, para nós continuarmos, eu amo esse triângulo dramático. Esse triângulo dramático, eu já vou até adiantar, é o triângulo de, eu não sei se está, deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui, para ver se vocês conseguem ver. Ih, apaguei a Luciana agora. Ih, rapaz, agora não sei como voltar e não consigo mais ver a Luciana. Então, veja bem, existe aí a figura do perpetrador, do salvador e da vítima. Toda relação interpessoal tem esse triângulo dramático. É muito interessante. Tem horas que você, nas relações interpessoais, você está no perpetrador, a outra pessoa está no salvador e você está na vítima. E é interessante porque essa dinâmica ela não fica paralisada. Quem é o perpetrador nem sempre ficará na posição de perpetrador. E nem sempre a vítima será a vítima, e nem sempre o salvador será o salvador. E aqui eu quero lhe trazer uma situação muito interessante. Esse modelo social de interação humana, ele, na verdade, é um triângulo que mapeia um tipo de interação destrutiva que pode ocorrer entre pessoas em conflito. Usa-se muito na análise transacional, já vou falar, do Eric Berne, que eu sou apaixonada. Então, o Eric Berne, quando exatamente ele utiliza esse triângulo de Karpman, ele me faz... Eu hoje sou uma observadora de mim mesmo. É fundamental que você se distancie. E quando você se distancia, você olha, quando você está entrando num conflito, conflito é natural. Vamos normalizar o conflito. Conflito é natural. Ninguém é santo, ninguém está estudando aqui para ser santo. Nós estamos aqui discorrendo sobre uma questão que pode nos fazer alimentar a alma para que nós sejamos profissionais mais acolhedores,
pessoas que conseguem olhar para o outro, que não tornem os seres humanos meras estatísticas. Então, falando por esse viés e por esse prisma, muitas vezes eu posso estar no perpetrador, outra hora eu estou no salvador e na outra hora eu estou na vítima. O que importa quando eu tomo conhecimento desse triângulo? É que eu tenho que me distanciar para saber aonde é que eu estou. Qual é o papel que eu estou desempenhando naquela relação? De repente, quando eu me toco de que eu estou na vítima, eu digo, oh, meu Deus, eu tenho que fazer um movimento. Eu me auto-observo. E aí eu saio da vítima. E o Salvador? O Salvador, que tem sempre aquela pessoa nas famílias, isso é muito comum nas famílias, essa forma de contexto. O marido, a mulher, os filhos. Às vezes um está no salvador, a mulher está na vítima, o homem está no perpetrador, ou então inverte, a mulher na perpetradora, o marido está no salvador, está na vítima. E é muito interessante a percepção desse triângulo, porque é aqui que a gente começa a perceber que é fundamental a autoobservação. Se eu não me autoconhecer e não me autoobservar, eu posso dar margem para que eu permaneça ad infinito na posição de salvadora. E aí eu trago uma questão para vocês. Ninguém pode salvar quem não quer ser salvo. Então, eu trabalho muito, também gosto muito do livro da Ordem das Ajudas, do Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele diz, se você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. As pessoas precisam querer ser ajudadas. Agora, induvidosamente, meus queridos, se está havendo um domínio como é que se diz? Se a pessoa já está realmente, terminantemente adoecida, temos que fazer, então, um redimensionamento para que ela possa enxergar. Então, veja bem, uma outra coisa que é fundamental é esta pergunta: por que as leis não bastam? Desde 1990, eu fiz questão de fazer um resgate, afinal de contas, eu sou promotora de qual é o meu lugar de fala? Os senhores vão de perguntar. É só porque a senhora é promotora de uma área de família há muitos anos? É porque a senhora foi professora anos a fio nas universidades, em algumas universidades, realizou palestra em todas as universidades desse Amazonas? Não. E é porque a senhora é coordenadora de práticas jurídicas contemporâneas? Não, da BMCJ. É porque, induvidosamente, o que a gente percebe é que o movimento precisa fazer sentido. Eu comecei a questionar que as leis são muitas, mas o que está faltando é mudança de cultura. Então, por que as leis não bastam? As leis não bastam porque a violência doméstica e familiar dispõe de um arcabouço legislativo invejável, não é? Então, agora, quando houve o alargamento dessa proteção? Foi com a lei que ocorreu em razão, né, dessa senhorinha que eu conheci na Assembleia Legislativa alguns anos atrás, logo nos primórdios, quando houve o advento da Lei 11.340 de 2006. Ali eu conheci a Maria da Penha, uma mulher que está numa cadeira de roda, que eu reverencio e respeito induvidosamente. A lei, ela já reconhece a insuficiência do direito penal baseado no mero punitivismo das condutas criminosas. Destaca, então, da necessidade de aplicação de outros métodos para a prevenção dos atos de violência contra a mulher. Então, não descura da necessidade de que se estabeleça uma grande rede de atenção. Não se pode resolver esse tipo de situação de conflito se não houver uma rede de atenção envolvendo executivo, municipal, estadual, e todo o sistema de justiça tem que ficar atento e comprometido no fomento da pacificação social, fundamentalmente no espaço inter e intrafamiliar. A violência contra a mulher, ela se apresenta, meus queridos e minhas queridas, em 3 níveis. E esses níveis, eles padecem de uma retroalimentação. A violência física, a violência cultural e a violência estrutural. E quero lhes dizer, historicamente, é muito comum, é muito fácil a gente passar de oprimido a opressor. A nossa linguagem é violenta. E uma novidade que agora eu quero lhe dizer, por quando o doutor Alessandro me propôs um tema e eu resolvi viajar por esse tema, eu fiquei tão feliz quando eu me deparei com essa lei 13.000
Anotem aí, 984 de abril de 2020. Olha só, ela acrescenta 2 incisos ao artigo 22, eu não vou ficar falando sobre a Lei Maria da Penha, mas ela acrescentou 2 incisos a essa lei, exatamente, que são medidas protetivas de urgência, certo? Para que possa haver o comparecimento do agressor a programas de recuperação e redução e reeducação. Era o que eu mais queria. Não adianta a lei se não há um antecedente, ou um precedente, ou um concomitante que busque a reeducação. O juiz hoje, ele pode, induvidosamente, exigir, determinar, autorizar que um agressor ele possa participar de um programa de recuperação e reeducação. Isso está no inciso 6. E no inciso 7 dessa lei que eu acabei de citar, exige o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, aqui nós começamos a pensar em justiça. Até então, a gente estava fazendo o quê? Ajuntamento de lei, combinando com... né? Aquele C-C, combinado com não faz justiça, não é verdade? É o famoso dá-me fato, dá-me tibijus. Eu simplesmente faço o quê? Uma adequação, mas eu não olho para as pessoas que estão atrás do papel, efetivamente. As resoluções são um refrigério em meio à aridez e à indiferença. Agora, eu quero lhes trazer a resolução 225 de 2016 do CNJ, que traz como objetivo a resolução da identidade, né, a consolidação, desculpa, me permita, da identidade e da qualidade da justiça restaurativa. Não é? Ali nós temos todo um arcabouço para que realmente agora a gente, eu vou usar uma expressão bem pública, que a gente embioque para realmente parar de ficar proliferando leis que, lógico, elas são absolutamente importantes, mas eu quero lhes dizer que muitas leis são confeccionadas e promulgadas sob a base da violenta emoção. Não é bom. Não é bom. Toda lei ela deveria dormir um pouquinho. Ela tinha que ficar um pouco adormecida para que ela pudesse realmente ser melhor refletida. Nós temos aqui no Brasil um péssimo hábito de começar projetos de lei através, uma proliferação, não é o caso dessas leis, porque todas elas, eu não estou aqui querendo, eu as estudo, afinal, eu não estou querendo dizer que elas não foram adequadas e condizentes, mas nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de agir de uma forma contemporizada e de uma forma que não se esteja diante de uma circunstância imediata. Esse imediatismo não faz com que se possa amadurecer. Existe uma resolução nossa, e essa eu admiro muito, que é com que eu trabalho no Núcleo de Autocomposição do Ministério Público, e graças a Deus, com o apoio da minha querida Luciana e da minha querida... eu estou até estou falando o nome da Luciana, porque é a pessoa que está comigo agora nesse momento. Mas eu tenho tantos queridos colegas que, quando eu vou chamá-los para uma proposta de projeto, eles estão de porta aberta para o NUPA. E eu fico tão feliz. Estive agora com a doutora Vânia Marinho, que me recebeu de braços abertos, a doutora Nilda, que me recebeu, eu e o doutor André estamos agora trabalhando um projeto, se Deus quiser eu vou entregar ele e pedir, lógico que eu vou submeter a aprovação dele, mas ele pode muito bem também questionar. Nós vamos iniciar um trabalho lindo na infância e juventude, com a promotoria relacionada aos assuntos que ele trabalha. Isso é que pode fazer diferença realmente. E graças a Deus eu tenho sido muito acolhida pelos meus colegas, e isso me dá... é uma emoção incrível, uma emoção incrível. Na família, nós temos um projeto, NUPA Família, a doutora Luciana Toledo, uma entusiasta, e a gente está conseguindo, apesar da pandemia, apesar de ter todas as dificuldades, porque com essa pandemia muita coisa aconteceu de diferente, mas graças a Deus nós estamos mantendo, doutora Luciana, o projeto. Não queremos que as coisas novas, e não, veja bem, eu falei coisas novas, porque a novidade, ela passa, a novidade não faz sentido, mas o novo não, o novo se perpetua e se aperfeiçoa.
Então, veja bem, a Resolução 118 de 2014 do CNMP evidencia o estímulo à atuação dos membros do Ministério Público à autocomposição, está lá no artigo 13 e 14 dessa resolução. Ela recomenda que nós trabalhemos com as práticas restaurativas. Então, veja bem, a violência doméstica e familiar é uma categoria, sim, de crime especial. E, por conta disso, eu trouxe para vocês Baraldi, quando ele fala exatamente o seguinte: o objetivo específico da justiça restaurativa é a solução do conflito, mas eu coloco ali a transformação do conflito, e com ênfase nos deveres e nas obrigações futuras do agressor. Para pensarmos o modelo de justiça restaurativa, é preciso considerar que o crime já ocorreu, é fato passado. Lógico que ele precisa ser trabalhado, mas ele já passou. Por isso é preciso buscar o quê? É fundamental buscar soluções para diminuir os danos de qualquer natureza causados para a vítima. E qual é o foco? Aí os senhores vão me perguntar. O foco das práticas, eu não gosto de usar muito justiça restaurativa, porque parece que eu fico adstrita. As práticas restaurativas são muitas. A que eu estou apresentando para os senhores agora são os círculos restaurativos e de construção de paz, sistêmico-transformativas. E por que eu acrescentei o sistêmico-transformativas? Porque eu estou trazendo para esse cabedal o meu conhecimento de constelação estrutural. Daqui a pouco eu vou fazer o curso de Master de Constelação Estrutural. Eu já sou Practitioner, mas vou trabalhar com o Master. Não bastasse, eu acabei de fazer um curso de aprofundamento de círculos, de justiça restaurativa também com a Júris. Então, veja bem, observe que sem o aprendizado, esse é o foco, sem o aprendizado da convivência familiar e de respeito mútuo, o reconhecimento da responsabilidade do agressor diante de sua conduta delituosa, segundo Barabaldi, parece remota. A justiça justa social, ela só acontece se houver um outro tipo de movimento. Bem como será muito difícil, eu continuo o que ele falava, a atuação do aparato policial e judicial como atores preventivos da violência doméstica e, consequentemente, da segurança pública preventiva. E aqui a gente tem que perceber o seguinte: as emoções não expressas, já dizia Freud, as emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Então, a vítima, meus queridos, eu concito os senhores a isso. A vítima precisa ser enxergada. Ela não pode ser uma estatística e não pode haver subrogação pelo Estado. Promover justiça é promover o direito à palavra. E aí eu trago para os senhores Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta, e que ele diz que nós temos etapas. A primeira coisa numa comunicação não violenta é que você observe e depois você consiga identificar os sentimentos e as necessidades. Eu que gosto muito também de trabalhar com mediação de conflitos, né, principalmente pautado em Harvard, não é? Do William Ury, nós temos que sair da posição, não é? E temos que ir para o quê? Para buscar os conflitos ocultos, a questão de buscar os interesses. É aí que a gente faz a diferença. Então, veja bem, depois de eu identificar os sentimentos e as necessidades, aí é que eu faço o pedido. E eu vou dizer para vocês, quando a gente começa essa viagem, essa jornada de buscar essas novas metodologias, essas práticas contemporâneas, como exatamente quando eu fui convidada pela presidente nacional da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, uma associação que trabalha com esse tema há anos, e eu faço parte dela há muitos anos. Minha mãe chegou a ser presidente nacional dessa Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, então eu tenho uma relação de afeto com essa associação. Eu não podia dizer não. Então, eu tive que novamente ceder e fui assumir essa presidência dessa comissão de práticas jurídicas contemporâneas. Marshall Rosenberg
é um encantador. O sistema de justiça trabalha com o resultado, com as consequências delas, nas hipóteses de emoções destrutivas, mas insiste, e aí é que eu me assusto, insiste em não querer olhar para elas, como se os resultados dos atos fossem dissociados. Não dá mais só para conhecer as leis e conforme aplicá-las. Não dá mais. Nós temos que hoje parar com essas coisas das caixinhas, cada um no seu quadrado. Nós precisamos imbricar todos esses conhecimentos. Conhecimento ele tem que ser, como é que se diz, sistêmico. Então... Doutora Anabel, me perdoe, mas eu vou ter que lembrar da caixinha do tempo. Recebo aqui que temos 5 minutos. Então, eu vou tentar acelerar um pouco mais e vou trazer para vocês isso. O círculo, que é o que eu concito exatamente a quem a gente possa... Eu quero fazer muitos projetos saindo do NUPA e que eu possa encontrar nos colegas espíritos abertos, fraternais, que possam reconhecer essa nossa vontade de evoluir nesse trabalho, não é verdade? Graças a Deus, a administração superior nos está dando... Agora mesmo, eu estou num grupo de trabalho para que a gente possa ver como nós vamos fazer com que os nossos colegas... e trazer voluntários, porque os colegas, nós só, promotores, não vamos dar conta. Nós temos que ter pessoas voluntárias, é isso que eu pretendo fazer, para que a gente possa trabalhar com esses projetos de métodos autocompositivos. A Kay Pranes, ela é a criadora dos processos circulares de construção de paz. E os círculos restaurativos e de construção de paz em atuação preventiva, sistêmica, transformativa, ela trabalha com esse viés. O círculo é um processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um espaço seguro para discutir problemas muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os relacionamentos e resolver as diferenças. A intenção do círculo, por conseguinte, é encontrar soluções que sirvam para cada membro participante. Então, eu nem vou me ater, mas eu vou, então, mostrar para os senhores apenas um aperitivo que eu estou dando aos senhores sobre alguns círculos que nós podemos realizar no âmbito da violência doméstica, ok? E familiar, que são os círculos de fortalecimento para as vítimas. Nós podemos fazer os círculos de diálogo, de reflexão para os agressores e agressoras, onde me perguntar, por que a senhora colocou, doutora Anabel, a palavra agressoras? Porque nós temos na Lei Maria da Penha, está entendendo, a possibilidade das relações homoafetivas e, consequentemente, mulheres são agredidas por outras mulheres também. Então, nós temos que ter esse horário inclusivo. Não dá para achar que os agressores só somos homens, certo? As relações são muito complexas. O círculo de tomada de decisão, de compromisso, o círculo de superação de traumas. É bom que se lembre que nós precisamos, para trabalhar com círculos, de uma efetiva formação e de um trabalho realmente consistente. Os círculos com familiares e vítimas, os círculos com familiares e agressores, os círculos da comunidade, é muito importante. E os círculos, esse, por conseguinte, que já é o último, e aqui precisa realmente de uma formação, de uma como é que eu diria? De uma preparação efetiva para atuar quando eu vou trabalhar num círculo restaurativo, sistêmico transformativo, em que eu vou fazer o encontro da vítima com o agressor ou com a agressora. É fundamental que haja, nós temos que investir bastante nessa parte de formação, para que nós possamos desenvolver esses círculos todos. Eu, quando me deparei com eles, eu fiquei encantada. E eu vou dizer uma coisa, a doutora Luciana que não sei se ela me autoriza, mas eu acredito, eu não vou falar do conteúdo, mas nós fizemos o nosso primeiro círculo no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, e foi um círculo tão bonito, um círculo em que eu fiz com as colegas da família, e ali nós tivemos a oportunidade realmente de olhar uma para a outra. Ali foi um círculo de diálogos, porque nós temos vários tipos de círculos. O círculo de diálogo é um círculo que liberta, é um círculo que faz as pessoas escutarem, é um diálogo estruturado. Aqui vocês estão vendo aqui a nossa querida sede do Ministério Público, olha as becas ali, não é verdade?
E aqui eu fiz um círculo, realizei um círculo, quando da entrega dos certificados, inclusive o doutor Alberto estava lá comigo, e nós fizemos a entrega dos certificados da parte teórica do curso que os mediadores comunitários, eu entrei nessas comunidades, Jesus me deu, entrei na comunidade, como é que se diz... Antônio Aleixo, eu entrei em outras comunidades, fui lá para dentro, antes da pandemia, né, pessoal? E consegui, aos trancos e barrancos, nós fizemos toda a parte teórica, eu ministrei 40 horas aulas de parte teórica, depois chamei uma querida, que é lá do Tribunal de Justiça, que também tem essa formação, e ela comigo fez a parte também prática dos simulados. E agora nós ainda vamos desenvolver esse trabalho para fazer a parte que é o trabalho que é a prática, como é que eu diria, supervisionada. Essa prática supervisionada eu não pude fazer ainda com esse grupo maravilhoso das comunidades aqui do Amazonas, de algumas, né, porque eu fui por etapas, eu fiz um mapeamento, tudo é muito organizado. Eu fiz um mapeamento e alcancei algumas comunidades, e devagar nós vamos evoluindo para levar o quê? A mediação comunitária para dentro das comunidades, porque existe uma coisa que é importante, quem impõe a ordem é o Estado, mas quem realmente faz a justiça é a comunidade. Então, aqui foi feito um curso, um momento, nós tivemos aqui um círculo, nós temos aqui, pena que eu não vou poder explicar, mas eu posso dizer para vocês que o círculo, ele é terapêutico, não é terapia. Aqui não se propõe a fazer terapia, mas é terapêutico. Existe aqui uma percepção dos traumas. A gente consegue, num círculo de diálogo, ou um círculo de traumas, como nós vimos antes, nós conseguimos trazer o trauma para que depois essas pessoas possam ser cuidadas. E nós temos aqui uma importância, aqui é que eu acho fantástico, a alfabetização emocional. Nós não temos alfabetização emocional, e muitos dos nossos pais, principalmente eu, que sou de uma geração lá de trás, não é verdade? Eu ainda sou muito atuante, muito ativa, todo mundo que me conhece sabe, eu tenho brilho nos olhos, não é verdade? Mas não tenha dúvida que a alfabetização emocional, na minha geração, lá naquela época, não se tinha. As pessoas achavam que eu mando, você obedece, quando não havia agressão física. Prevenir a reincidência. Quando você trabalha com esse viés de círculos, você também está trabalhando no viés de prevenir a reincidência. Então, eu posso lhes dizer, meus queridos e minhas queridas, que time é tudo. Time é tudo. Então, para ocorrer a interrupção da violência, é fundamental que se interrompa o ciclo de violência e invoca que se possa conquistar a necessária sensibilidade para encontrar o momento propício da realização da intervenção. Então, preste atenção, as metodologias da justiça restaurativa e círculos de paz, sistêmico-transformativa, que eu preferi colocar assim, se impõe seja adotada em fase preventiva e após, inclusive, quando já estiver o agressor na fase de execução da sanção imposta. Releva afirmar que a violência psicológica muitas vezes sequer é percebida pela pessoa que está sendo agredida. Vítimas precisam de proteção, reparação e que se possam fortalecer, porque existe, nós já sabemos na psicologia, uma dependência entre o agredido e o agressor. É fundamental que as pessoas, sob essa dinâmica e percepção de contexto e abertura de mente, para enxergar as novas possibilidades. Então, a gente foca no monitoramento, na estratégica. Na verdade, os círculos restaurativos e de construção de paz trazem a ideia de trabalhar com as pessoas, em vez de fazer as coisas pelas pessoas ou por elas. E isso aí é muito importante. Então, meus queridos, nós temos o quê? Nós temos que atravessar a ponte e começar a nos impressionar com uma distribuição de justiça que realize uma mudança de lente. Essa mudança de lente que o nosso querido Howard Zé, inclusive tem uma obra belíssima, Trocando as Lentes, uma das pessoas que organizou a estrutura da justiça restaurativa, exatamente Howard Zé.
E o mais interessante é que a Pranes, ela traz, então, a metodologia dos círculos, círculos de diálogo, círculos de trauma, todos aqueles círculos que eu apresentei para vocês, todos aqueles círculos foram... E aonde que ela se embeberou? Ela se embeberou nos encontros dos ancestrais. Então, eu fecho, meu querido, dizendo para vocês, já que a minha querida Luciana disse que eu me empolguei, né, doutora Luciana? Eu me empolguei. Tu me conhece, né, Luciana? Quando eu entro no negócio... rapaz, eu não sei, eu acho que eu vou morrer com 80 anos, vocês vão me conhecer. Eu estarei de bengala, minha querida Luciana, mas eu não consigo... Um dia desse eu fazia uma constelação familiar e o cidadão lá, que era o professor, Yuli Rutter, que eu trouxe ao Amazonas num feriado, eu sou doida. Eu abri o Ministério Público do Amazonas, Luciana, tu acreditas? Eu abri naquela... Não duvido de nada. Não duvida? Eu abri em pleno feriado, não podia sequer passar para muitos lugares na Ponta Negra, mas para falar lá, e eu enchi aquele auditório. Gebes Medeiros, gente da Justiça, gente de outras artes. Olha, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você é um espetáculo, minha amiga. É que enquanto a gente está aqui no MP 5.0, doutor Alessandro, ela já é a mulher 6.1, ok? A gente está atrasado 1.1 ponto. Luciana, tu é suspeita. Mas eu quero só para fechar dizer que o doutor Yuli Rutter é um juiz das Alagoas e que esteve conosco fazendo uma palestra, uma apresentação. Eu abri o Ministério Público do Estado do Amazonas, Luciana, em pleno feriado, e eu consegui lotar o auditório. E aquele auditório foi lotado para ouvir o nosso querido juiz Yuli Rutter, que trabalha com o método da IOPT, que são os métodos da identidade, que são as constelações da identidade, das intenções, trabalha efetivamente com trauma. Eu fiz 2 workshops já com eles e estive com ele agora numa formação para estudar sobre a teoria polivagal. Ela é bem complexa, viu, Luciana? Mas é muito interessante, uma médica, inclusive. E eu gosto dessas novas teorias. Sim. Bom, para fechar... Nós temos algumas perguntinhas aqui, por isso que eu estava também... Para fechar, Luciana, a travessia, a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher imprescinde de uma intervenção pedagógica e significativa. Eu preciso ler isso. O sistema de justiça precisa fomentar a prática de metodologias construtivistas, consensuadas e inclusivas. Eu precisava fechar com essa frase. E me coloco aqui com meus contatos, tanto no NUPA como particular, o meu Instagram, Anabel_Mendonca, porque não deu para botar o cedilha. Nós temos aqui o e-mail do NUPA, que é o nupa@mpam.mp.br, e aqui o nosso telefone de contato, 32 32 87 65. Nós estamos lá, apesar da pandemia, buscando corresponder e manter o nosso trabalho com esse viés de pacificação social, que é o nosso dever, induvidosamente. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo carinho, por terem me ouvido, viu? Obrigada, Anabel. Como eu disse, brincando... Eu não sei como é que eu volto, Luciana, agora. Mas ESC. Não, ESC eu já fiz o ESC aqui. Da palestra já. Para a apresentação. Como é que eu volto para a sala? Você está na sala. É só para a apresentação. Ah, não, mas Fecha aqui. Eita, fiz besteira. Agora não dá. Ok. Bom, inclusive o doutor Alessandro até me disse como é que eu voltaria para a sala, mas eu estou agora. Basta você parar de compartilhar o conteúdo, Anabel. Como é que eu paro? Onde é que eu paro? Você volta para o lá no apresentar, aí tá. Vai parar. No apresentar. Nós estamos te vendo, Anabel. Nós estamos te vendo. Só que nós estamos vendo você e o... Olha, meninos, eu não sabia. Olha, foi muita emoção hoje para mim, tá entendendo? Olha, só eu... Foi com emoção.
Olha, é porque vocês me amam e eu amo vocês. Porque esse negócio estava feio, viu? Porque... Mas Anabel sem emoção não existe, não. Até rimou. Mas olha só, Anabel, eu acho que eu estou à disposição, viu, minha querida? Não faz mal ficar com essa tela aí, eu acho, né? Podemos seguir, Alessandra? Podemos. Eu não estou sabendo sair da tela para voltar para me encontrar com vocês. Não, mas a gente está vendo a sua imagem. Ah, que bom. Então, consegui! Olha, gente, então... o Albertinho vai ser sempre um Albertinho para mim, porque você me desculpa, meu querido Procurador-Geral de Justiça, por quem eu nutro um verdadeiro, e ele sabe disso, eu sou apaixonada pela mãe dele. O pai dele foi uma pessoa que fez história com a minha mãe nesse estado do Amazonas. Eles trabalharam juntos. Eu posso entregar aqui, Albertinho? Eles trabalharam anos a fio juntos, ele e eu. Nossa, e fora que eu sou apaixonada pela mãe dele, né? A Eunice é uma pessoa... Eu fui só para falar uma coisa, Luciana, eu fui na sala da Eunice, que uma vez eu fui fazer uma audiência nas férias, porque estava todo mundo de férias, eu não estava, e aí o secretário-geral da época, que era nada mais, nada menos do que o doutor Alberto Nascimento, diz, doutora Anabel, segure essa onda, vá lá fazer uma audiência que estão precisando de um promotor, inclusive numa área que nem é a nossa, Luciana. Aí eu disse, bom, já que quer, vou lá, né? Gente, eu fui conhecer a sala da doutora Eunice Nascimento. Luciana, que nem a tua casa. Eu fiquei com uma inveja, porque, olha, doutor Roberto, quando eu vi a casa, quando eu e o doutor Alessandro fomos fazer um pequeno ensaio, eu achando, né, que ela estava colocando uma coisa atrás, como eu coloquei aqui também, que isso aqui não é da minha casa, não. Aí eu disse, poxa, que bacana. Aí, quando eu vi, simplesmente é da casa dela. Eu pensei que ela estivesse em Manhattan. Mas tudo bem. Anabel, você é um espetáculo mesmo. Mas olha só, o povo quer saber. Temos perguntas aqui para você. Pessoas que querem lhe explorar, né? A começar por mim. Então, Anabel, Anabel é isso, essa mulher 6.1, que convida a gente a se desafiar, convida a gente a buscar, a aprender, né? E faz a gente se questionar mesmo, né? Se questionar sobre eu vou ficar aqui parado, eu vou continuar, né? Eu vou ter essa vibração dela, né? E ela é esse exemplo, e essa, mais do que o exemplo, uma super inspiração. É uma alegria dividir todos os dias do meu trabalho com a Anabel. Realmente é um privilégio enorme, né? E dentro disso, logicamente, muito influenciada por ela, eu fui também estudar e buscar, e ficaram, de fato, alguns pontos que eu acho importante tocar, e que é a questão do olhar mais apegado à sistematização dentro do universo jurídico brasileiro dessas práticas restaurativas, né? Então, Anabel, você citou a nossa resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, que é a resolução 225 de 2016, e antes disso, uma fonte interessante que eu vejo para as práticas restaurativas dentro da justiça também é, sobretudo, nos documentos internacionais, a resolução da ONU, né, que data de 2012. Então, nós já temos aí 8 anos nesse processo de práticas restaurativas, junto com o retributivo também, nesse âmbito de justiça, né? Dentro disso, com base na resolução do CNJ, nós verificamos que os objetivos são muito humanizados das práticas restaurativas na justiça. E eles envolvem conceitos como a superação do trauma, a responsabilização, como você colocou, e a busca do equilíbrio do poder. E aí eu te pediria
que, assim, muito rapidamente, você tentasse nos passar se esses objetivos, eles conseguem ser, de fato, alcançados, né? Essa tríade aí, da superação do trauma, da responsabilização e da busca do equilíbrio do poder. Minha querida Luciana, você é uma parceira que eu nutro por você um carinho extremo, efetivamente. Eu posso lhe garantir que antes de eu falar aqui, eu fiz uma grande pesquisa no que já está acontecendo no Brasil. Nós estamos bem atrasados. Uhum. O Amazonas vai precisar realmente abrir. Quando eu levei isso, algum tempo atrás, para assumir esse posto, o doutor Alberto sabe disso, que ele era o secretário-geral à época, eu cheguei toda acanhada, não é, doutor Alberto? Fiquei toda acanhada, porque eu fui falar com o doutor, como é o nome? O doutor Fábio, era na época do doutor Fábio que eu comecei, e o doutor Fábio, nós tínhamos até posições políticas um pouco antagônicas, e por conta disso a gente acabou tendo, como é que se diz, algumas dificuldades ao longo do caminho. Mas sabe o que eu fiz, doutora Luciana? Eu fiz tanto curso que eu perguntei assim para mim, o que eu vou fazer com esse bando de curso e com todo esse conhecimento? Eu fui para Harvard, eu fui para NYU, eu fui para Valência, na Espanha, eu fiz tanto curso, o que eu vou jogar isso no lixo? Aí eu peguei minha documentação toda de diploma, né? Todo aquele cabedal de preparação. Eu digo, bom, vou lá com o doutor Fábio, né? Cheguei lá com o doutor Fábio, é o seguinte, o senhor, eu estou com essa proposta de criação do NUPA, etc., enfim. E depois veio a doutora Leda Albuquerque, que efetivamente fez um trabalho belíssimo, me deu, assim, na parte de estrutura. O doutor Alberto estava lá do lado dela e sabe que nós conseguimos, não é, doutor Alberto? Nós fizemos, tá bonito, tá agradável, é pequeno, é suficiente? Não é, mas eu acho que já dá para a gente começar a embiocar. Com certeza. Dá para começar a embiocar. Aí você vai perguntar, agora qual é o nosso próximo passo? Formação, parcerias. Sim. Então, eu já tive o apoio do doutor Geber, que me colocou num grupo de trabalho, e já é na administração aí do doutor Alberto Rodrigues, que, por sinal, tivemos uma reunião, ele e o doutor Geber, fui muito bem recebida, tanto pelo nosso querido Procurador-Geral de Justiça, como fui recebida muito bem pelo doutor Geber, e eles disseram, Anabel, nós estamos com você, vamos lá, vamos fazer um GT. E nós estamos nessa fase de tentar fazer o quê? Encontrar meios de conseguir dinheiro para poder fazer formação para os facilitadores, tu estás entendendo? Para que a gente possa desenvolver o trabalho. Nesse ponto dos facilitadores que vinha a minha outra intervenção aí, né? Que nós temos aí como pilares dessas práticas restaurativas de justiça a vítima, o ofensor e a comunidade. Eu te pergunto, a comunidade, ela entra só como facilitador, junto com os facilitadores comunitários, ou de alguma forma, essa reparação que é buscada, essa superação do trauma que é buscada, ela envolve também a comunidade. Ou seja, participando direta e indiretamente desse processo? Nós temos um entorno que são as pessoas de referência daquelas pessoas que estão vivendo o conflito, né? A metodologia, ela presume isso. Ela presume que nós possamos... Na verdade, doutora Luciana, até lhe agradeço essa pergunta. Veja bem, só vamos poder juntar, realmente fazer como é que se diz? O círculo restaurativo, que seria o encontro do ofensor com a vítima, depois de nós termos realizado os círculos de reflexão separadamente com os ofensores e depois com as vítimas. Eu não posso jamais cometer imaturidade de juntar ofensor e vítima se ainda não houve uma preparação precedente. Então, é um trabalho que exige uma maturidade muito grande, porque a senhora tem que perceber que esse tipo de categoria de crime, ele, na verdade, ele tem um ciclo, ele tem uma dinâmica diferenciada. Ele passa por um ciclo. Primeiro, a pessoa começa a falar palavras de baixo calão, depois ela explode, e depois, nessa explosão, ela pode vir a bater, depois tem a fase da lua de mel,
não é verdade? E depois volta, depois da fase da lua de mel, volta de novo o processo de agressão. Só podemos pensar nisso quando tivermos pessoas eminentemente preparadas, uma boa equipe. E meu sonho, sou eu, Martin Luther King, meu querido Alberto Rodrigues e minha querida Luciana. Você sabe que em qualquer palestra eu falo o Martin Luther King. I have a dream that one day my 4 little children, e é mais ou menos o que eu lhe digo. Eu sou absolutamente compreensiva de que nós só vamos poder fazer esse movimento com a parceria de todos os meus colegas que atuam na infância, à frente da violência doméstica. Nós vamos, como fizemos agora com a infância e juventude, vamos agora entregar um projeto, o NUPA vai entregar um projeto para o doutor André, porque a doutora Vânia foi absolutamente receptiva como coordenadora, só que só sou eu com uma TJ. E nós estamos tendo baixa, minha querida. A psicóloga que me acompanhava saiu, eu estou tendo baixas no NUPA e o doutor Géver está lutando para novamente me trazer apoio. Inclusive, ele não vai esperar o GT, gostei disso nele. Ele não vai esperar o GT, ele já oficializou para a prefeitura para ver se me dão novamente uma psicóloga, mas pelo menos uma psicóloga, uma assistente social, porque só aí eu posso fazer o movimento. Mas o doutor André está absolutamente... semana que vem eu devo estar me encontrando com o doutor André, viu? Para que a gente possa começar... Eu vou mostrar para ele o projeto e ele e eu vamos coordenar. Eu, porque preciso fazer estatística. E ele vai ficar à frente do projeto. Eu não vou ficar à frente de tudo. Os colegas vão ficar à frente desses projetos. Perfeito. Anabel, por último, antes de passar aqui para as perguntas que nós recebemos aqui também, eu te colocaria o seguinte, uma coisa que é de extrema relevância é a tratativa de que a prática restaurativa ela pode ser alternativa ou concorrente ao processo convencional. Então, não é algo excludente, né? E aí eu te perguntaria, essa coexistência, na tua experiência, você já chegou a vivenciar do processo convencional com as práticas restaurativas? Primeiro, é fundamental. Eu não excluo, nós não trabalhamos com viés de exclusão. Não trabalhamos com viés de exclusão. Inclusive, vou lhe garantir uma coisa, nós podemos trabalhar, lembra quando eu botei aquele coisa, timing é tudo? Lógico que quando a polícia... Nós temos que trabalhar em rede, Luciana. Sim. A polícia, quando perceber que tem alguém sofrendo alguma coisa, já vai mandar para o Ministério Público, nós vamos trabalhar em rede. E aí nós já vamos fazer os círculos de diálogo, de reflexão, tanto com os ofensores quanto com as vítimas separadamente. Vamos evoluindo. E Sim. Quero lhe dizer uma coisa, posso lhe garantir que eu posso usar essa metodologia já na execução da pena. Percebe? Olha a beleza da JR. Eu posso, no momento da execução da pena, começar a trabalhar para quê? Porque, obviamente, feminicídio não tem mais jeito, né, Luciana? Ele matou, e aí, veja bem, tem que ter um time, tem que ser na hora certa a intervenção. Se a intervenção não for na hora certa, pode dar problema. Sendo na hora certa, fica tranquilo de que até na penitenciária a gente entre e comece a trabalhar com esse viés restaurativo. Restaurar, Luciana, não é voltar para o agressor, é redimensionar a postura, é a autonomia do agredido. Quando eu trabalho com esse método, eu estou buscando a autonomia da pessoa agredida. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu anotei aqui os princípios, né, nos quais se baseia, e é muito rica, né, a ordem de princípios, né? Eu sou apaixonada. Formalidade, corresponsabilidade, atendimento das necessidades dos envolvidos, né, é de uma riqueza muito grande. Anabel, passando aqui, então, para as perguntas recebidas, até pelo tempo, mas... O triângulo dramático apresentado, pergunta a doutora Marlene, não é unânime na psicologia. E ela pergunta, como você vê isso, Anabel? Eu vejo como equivocado. Eu acho que tem seu espaço. Como tudo não é absoluto. Eu acho que nós não podemos trabalhar em nada, Luciana, com o raciocínio de absolutismo. Está entendendo? Ninguém detém a verdade. Nós somos buscadores. Então, veja bem, eu posso te garantir que na minha vida, na minha experiência, eu hoje já sei me observar. Eu tenho uma filha, Luciana, você sabe. Eu tenho uma filha chamada Bárbara, eu vou até fazer propaganda dela, ela vai fazer 24 anos, dia 12 de março.
E eu posso lhe garantir que quando eu comecei a me deparar com esses métodos e comecei a entender esse triângulo, eu comecei a ver quando eu estava na vítima, quando eu estava no perpetrador e quando eu estava na salvadora. Não vale a pena. Tem horas que eu estou na salvadora e não quero deixar ela ser ela. Então, eu digo, opa, está na hora de deixar ela fazer o movimento dela. Ela está crescendo, ela vai fazer 24 anos, eu não posso ficar em substituição, em subrogação. E tem horas que eu estou na perpetradora, você isso, você aquilo, você está entendendo? Quando a gente começa a se observar, Luciana, é muito bonito. A minha relação com a minha filha, agora eu posso dar um depoimento? A minha relação com a minha filha melhorou demais, Luciana. Antes de eu conhecer essas metodologias, eu era uma pessoa absolutamente dogmática. Para mim, quando eu dizia que uma coisa era uma coisa, eu não negociava, Luciana. Eu não conseguia, eu via daquele jeito e eu não entendi uma coisa, Luciana, que o meu ponto de vista é o meu ponto de vista, o teu é o teu ponto de vista. Tu tens uma vida que faz com que Aí eu tenho que fazer o quê com as pessoas que são dogmáticas? Eu tenho que dizer, pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Tá certo. E aí, a última pergunta aqui é da doutora Renata, que ela pergunta: a alfabetização emocional é relacionada ao conceito de inteligência emocional. Por que usar o termo alfabetização? Porque exatamente a gente compreende que, na verdade, eu vou falar a partir de mim, tá? Eu vou falar a partir de mim. Quando eu comecei a conhecer essas metodologias, eu posso te garantir que eu sofri uma grande mudança comportamental, Luciana. Hoje eu não entro numa situação já com eu evito o pré-julgamento. Eu começo a entender que eu tenho que ver o teu time, que pode não ser o meu. Então, isso me trouxe para mim um grande enriquecimento na minha vida pessoal. Você está entendendo? E eu acho que se mexeu com a Anabel, que não era fácil, né, Albertinho? Imagina, não é verdade? Eu, quando acreditava numa coisa, eu não negociava. E hoje eu aprendi que tudo é negociável. E a minha filha, eu estou falando a partir de mim, Luciana, a mudança foi feita em mim. Hoje eu consigo fazer, eu observo a Bárbara, eu vejo qual é a minha necessidade, eu estou falando de CNV, Comunicação Não Violenta. E eu fiz um curso de comunicação não defensiva, de uma outra autora, que ela não tem livro em português, eu tive que comprar o livro em inglês dela. Eu fiz em São Paulo esse curso, Comunicação Não Defensiva, é diferente da Comunicação Não Violenta. E eu, quando fui fazer esse curso em São Paulo, que é como eu te falei, não tem em português esse livro, ainda não houve tradução, eu vou te falar uma coisa, houve uma mudança de mindset. Eu hoje sou uma pessoa que eu não vou te dizer que a antiga Anabel não está aqui. Aquela mulher que vai para cima, eu também não quero me despersonalizar, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é de conseguir olhar para você e dizer, ela está falando de onde? A partir de onde que ela está falando? Ela está na vítima, está no perpetrador? O que está levando a Luciana a falar desse jeito comigo? E por que ela não consegue fazer um movimento de escuta? Ela só quer ouvir. E outra coisa, a maioria de nós, Luciana, só ouve, não escuta. Ouve para reagir. Eu era isso. Eu era uma pessoa que quando você batia, levava. Tu estás entendendo? Por quê? Porque eu fui criada para reagir. Não, meus pais eram maravilhosos, mas eu posso falar uma coisa, Albertinho, aqui? Eu sou filha de um homem que nasceu em 1915, antes do primeiro Código Civil, de 1916. De orientar, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das atitudes. Não é? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa que fui criada de uma forma muito, como é que eu diria assim, inflexível. Não podia, a minha geração, a gente tinha que dar certo, não podia dar errado. Era horrível. Vamos lá, Luciana, um monte de Não, Anabel, mas... outros aspectos, como deixamos de imprimir... Tem uma voz aí. Está sentindo uma voz? Um microfone. Tem um microfone aberto. Vai. Sim. Anabel, para a gente fechar, voltando aqui para as minhas intervenções, eu verifiquei que existem fases ali, né, dessas práticas restaurativas, especificamente quanto aos círculos, né? Eu acredito que você estivesse falando disso, quando falou da questão da maturidade, que a gente precisa estar maduro para chegar num círculo, né? Que seria a fase do pré-círculo, né? A preparação
depois o círculo, depois o pós. Esse pós, ele é pensado como um acompanhamento mesmo da situação? Veja bem, o pré-círculo, Luciana, ele ocorre quando eu vou preparar você para participar de um círculo, porque um círculo tem uma metodologia. A criadora desse círculo é a Kay Pranis, é uma norte-americana, tá entendendo? E ela é uma pessoa que ela levou esse trabalho para a América do Norte. Esse trabalho ele já é reverberado em vários estados. E no Brasil, Luciana, ele já está muito bem sedimentado no Rio Grande do Sul. Eu verifiquei que temos experiências em Goiás. Puxa, Goiás, Rio Grande do Sul já tem uma vasta experiência. Eu te diria vários, porque eu acompanho, eu fui colega de muitas dessas pessoas, né? Ceará, a defensoria. Ceará faz um trabalho bonito. Mas nós vamos fazer o nosso. Sim, eu tenho muita fé. Sou eu e o Martin Luther King. Nós começamos e vamos... E nós vamos continuar, tá entendendo? I have a dream. Quando eu aposentar, Luciana diz que a gente não aposenta a caneta mais, é o token, né? Então... até 75 anos para aposentar o meu token. Vocês vão ter que me aguentar, viu, Luciana? Então, até lá, não é verdade? Isso mesmo. Que nós vamos... E aí, para encerrar, não é uma pergunta, mas eu vou fazer uma citação aqui, que eu acho que é importantíssima para a gente encerrar. E ela diz o seguinte: sempre brilhante, mãe. Bárbara Souza. Poxa, agora eu choro. E aí, assim, fechando, eu vou devolver a palavra para você, para as suas considerações. Ela estava assistindo. Ela está terminando direito. Eu guardei aqui para lhe entregar no final. Eu posso falar um pouco? A Bárbara e aí, sim, estou devolvendo para você para as considerações finais e depois para o doutor Alessandro, desde já deixando aqui o meu agradecimento nessa experiência por demais enriquecedora. Obrigada. Bom, eu, nas minhas últimas palavras, eu quero dizer que você me deixou, ainda bem que você falou isso agora, porque quando eu falo de Bárbara, eu realmente fico fraca. Mas não fraca no sentido de frágil. Eu fico absolutamente agradecida a Deus por ter tido condições de ter saúde e ter tido a força de criá-la. Ela está com ela vai fazer 24 anos agora, dia 12 de março. E nessa pandemia, então, a gente não pode nem ver minha mãe, não pode ver minha irmã, não posso ver ninguém. Nós estamos distantes porque todas nós somos de grupo de risco, todas nós temos medo de perder umas às outras. Mas... desculpa, doutor Alberto, eu me emocionei, e desculpa, doutora Luciana e doutor Alessandro, mas eu não consigo. Falou na Bárbara, é o meu calcanhar de Aquiles, mas, enfim, muito obrigada a todos. É melhor parar aqui. Já iniciamos com emoção. Falar sobre mulher é emoção mais a minha filha é a pessoa... E eu fico tão triste porque ela ia agora receber o título, né, o diploma, e por conta da pandemia vai ser adiada. Ela já terminou tudo, mas para receber o diploma vai demorar, essa OAB também, tanta coisa. Mas vamos lá, gente, muito obrigada. Eu não quero terminar assim, eu quero terminar com alegria e terminar agradecendo a Deus porque nós estamos aqui, todos nós, enfim, e muito triste porque perdi a Antonina, que era uma amiga minha muito próxima. Eu não quero perder ninguém mais. Essa é a verdade. Desculpa a emoção. Faço minhas as palavras da doutora Anabel e fico também emocionado com seu depoimento, com esse testemunho de amor de mãe para a filha e de companheira, e também me emociono porque também, como pai, sinto essa mesma coisa. Doutor Alberto, já que temos a honra do senhor ter acompanhado todo o evento e se encontrar presente na sala, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e abrir, para caso o senhor tenha interesse, fazer o encerramento e dizer algumas palavras para todos nós que estamos aqui participando e assistindo essa brilhante palestra que nós tivemos hoje na tarde
fechando essa tarde maravilhosa que começou com a doutora Delisa, e está fechando agora também com a doutora Lídia, a doutora Luciana e a doutora Anabel. Eu só tenho a agradecer. O senhor está com a palavra. Meu amigo, são breves palavras também, até porque nem eu, nem o senhor vai ter a honra de encerrar esse primeiro dia de forma maravilhosa. E sim, nós vamos ter a honra de ter esse encerramento por intermédio de uma mulher, colega nossa, que é a doutora Luciana. Ela vai fazer o encerramento desse brilhante dia. Foi um dia que a Delise e a Lilianara nos trouxeram um estudo de caso, né, que abrange todo o nosso estado, que tem implicação em cada comarca, fantástico, inovador, maravilhoso. Falar em pacificação social com a nossa Anabel e junto com a Luciana, essa visão sistêmica, humana da justiça, na contramão daquele automatismo, como eu falava com a Luciana, a gente vinha naquela máquina de escrever, daqui a pouco a gente vai para os modelos, fica meio que automático, mas as missões, o processo todo não deixou de ser humano, né? Então, vocês são luz jurídica para todos nós. A Luciana e a Anabel têm o meu carinho, o meu respeito e admiração, né? Elas nos iluminam. Tratar essa... Não é uma inovação, não é uma novidade, mas é tentar chamar a atenção de cada um de nós, né, na condição de promotores de justiça que nós atuamos hoje, né, e deveríamos atuar assim, desde 88, como fiscais da ordem jurídica. A Anabel é maravilhosa, fantástica, né? E contem comigo sempre. Anabel, você sabe, você pode contar com seus projetos para que a nossa instituição cresça cada vez mais, né? E esse projeto especificamente na área da infância, você pode ter certeza que vai ter todo o apoio da administração superior. Então, meu amigo Alessandro, com a devida venha, deixemos a honra para a nossa amiga Luciana encerrar esse primeiro dia, que já deu o tom, né, desse todo o nosso seminário, que vai ser a semana toda. Muito obrigado. Hoje, esse sistema, falando de coisas boas do que nos trouxeram, né? Então, hoje eu tive condições, Anabel, de despachar de um computador que tinha uma tela, na outra eu acompanhava a posse do colega lá de Goiás, agora estou acompanhando a posse da colega de Amapá e te ouvindo a Luciana junto, acompanhando o nosso evento aqui no Amazonas. Então, isso é algo que há pouco tempo a gente não pensava. A pandemia veio para evoluir, né, esse nosso novo sistema de participação, e é um longe próximo, né? A gente vai aproveitar essa situação e viver próximo, sim. Gratidão por tudo que vocês têm feito pelo Ministério Público do Amazonas. Luciana, Vossa Excelência, com a palavra, minha amiga. Muito obrigada, doutor Alberto. Ok. Bom, para encerrar, eu gostaria de dizer que a sensação que fica é de que nós estamos o tempo inteiro aprendendo e que nós não podemos deixar de sentir esse incômodo, o incômodo que nos faz buscar, o incômodo que nos faz buscar e ir atrás, o incômodo que nos faz parar e pensar do que a Anabel está falando, como foi esse estudo de caso que a Delisa expôs, né? De que forma eu vou participar disso, né? Eu, como acadêmica, será que eu consigo conversar com a doutora Anabel, né, aqui na elaboração do meu trabalho, os colegas da Bárbara, por exemplo, né? Ou então, eu, como estagiária do Ministério Público, eu, como servidora, será que eu quero aprender um pouquinho? Eu vou lá no NUPA me voluntariar para trabalhar com a Anabel, né? Então, eu acho que a gente tem sempre portas a abrir, né? E eu acho que isso nos ensina, e para mim essa é a lição que fica, tanto hoje da palestra da doutora Delisa, quanto da sua, Anabel. A lição que fica, sem dúvida, é que nós não podemos nos acomodar, nós temos que buscar sempre, temos que perseguir sempre, e estamos num constante aprendizado. E eu sou muito grata por ter companheiros de aprendizado tão especiais como é você para mim, Anabel. Então, dito isso, mais uma vez eu parabenizo a Administração Superior, parabenizo o CEAF pela iniciativa desse seminário, e já deixo o convite aqui para acompanhar as próximas palestras, amanhã, depois. Estamos com uma excelente programação aí. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Luciana. Obrigado, Luciana. Gratidão, amo muito vocês.